Existe um comportamento que muita gente faz e quase ninguém consegue nomear com clareza, porque parece amor, parece cuidado, parece que é simplesmente parte de quem você é. Mas quando você para e olha de perto, percebe que é outra coisa. É a busca constante por uma confirmação que nunca chega de forma suficiente. A necessidade de sentir que a outra pessoa aprova você, precisa de você, te escolhe de forma clara. Você manda uma mensagem e fica olhando para o celular esperando a resposta chegar. Quando ela demora, alguma coisa aperta por dentro, uma ansiedade pequena, mas persistente, que começa a colorir como você vê a relação inteira. Você faz algo por alguém e espera um reconhecimento que nem sempre vem, e quando não vem, algo em você fica ressentido de uma forma que você não consegue explicar direito. Porque afinal, você fez de bom coração, mas a ausência de retorno dói de um jeito que parece desproporcional. Você se explica muito antes de terminar uma ideia, como se precisasse garantir que a pessoa vai gostar antes mesmo de ter terminado de falar. Você adapta o que ia dizer, conforme o rosto que a pessoa faz enquanto ouve, ajustando em tempo real para não perder a bioprovação. Você vai a lugares que não quer ir, concorda com coisas que não acredita, se cala quando tinha algo importante para dizer. Tudo para manter uma paz que, no fundo, não é paz. É só a ausência de conflito comprada com o abandono de si mesmo, de si mesma. E o mais curioso de tudo é que esse padrão que não tem nada a ver com fraqueza de caráter, não tem nada a ver com ser uma pessoa fraca ou dependente por natureza. Ele tem a ver com algo muito mais profundo e muito mais compreensível do que isso. Tem a ver com o que foi aprendido antes de você ter qualquer escolha sobre o que aprender. Seja bem-vindo, bem-vinda ao devagar. Tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem sem que a causa fique clara. Aqui a gente não vai te dizer para simplesmente parar de ser carente, como se isso fosse uma questão de decisão. A gente vai entender de onde vem esse padrão, né? O que ele está tentando resolver e o que muda quando você finalmente encontra a base interna que sempre faltou. Fica comigo até o final, porque tem uma camada nesse vídeo que pode mudar permanentemente como você vê a si mesmo, a si mesma e as suas relações. Vamos começar pelo começo. Quando você nasce, você é completamente dependente. Não é metáfora, é fisiologia. Sem cuidado externo, você não sobrevive. E o seu sistema nervoso aprende isso de uma forma muito profunda. O amor e a atenção dos cuidadores ao redor não são apenas confortantes emocionalmente. Eles são, nos primeiros anos de vida, literalmente necessários para a sobrevivência. E então o sistema nervoso cria uma associação que faz todo o sentido naquele contexto. Buscar aprovação e conexão é necessário para continuar existindo. O problema começa quando esse mecanismo, que foi adaptativo na infância, não é atualizado à medida que você cresce. O corpo físico cresce, você se torna capaz de sobreviver independentemente. Mas o sistema nervoso continua operando com a lógica antiga. Preciso da aprovação para estar seguro, segura. E aí cada relação, cada interação, cada momento onde alguém poderia rejeitar ou validar você, aciona esse sistema antigo, não de forma consciente, não por escolha, mas automaticamente como um alarme que foi calibrado num ambiente que não existe mais. Os estudos em neurociência sobre apego mostram algo muito específico sobre isso. Pessoas que cresceram em ambientes onde o amor era inconsistente, onde a aprovação variava de forma imprevisível, onde você nunca sabia bem o que esperar dos cuidadores, desenvolvem um estado de hipervigilância relacional. Isso significa que o sistema nervoso fica constantemente monitorando os sinais ao redor. A outra pessoa está satisfeita comigo, está distante, está me rejeitando, ainda me quer. E esse monitoramento constante consome uma energia enorme, cria um estado de ansiedade de fundo que parece natural porque sempre esteve lá, mas que não é natural.
É um padrão aprendido em resposta de um ambiente específico. E padrões aprendidos podem ser trabalhados. Mas antes de falar sobre o caminho de saída, vamos entrar mais fundo no padrão. Porque entender com precisão o que está acontecendo é o que permite que a mudança aconteça de verdade, e não apenas na superfície. Existe um conceito que os psicólogos chamam de regulação emocional externa. É quando a sua capacidade de se sentir bem, de se sentir seguro, segura, de se sentir suficiente, depende do comportamento de outras pessoas. Quando alguém responde sua mensagem rapidamente, você se sente bem. Quando demora, você começa a questionar tudo, a relação, o que você disse, se fez algo errado. Quando alguém te elogia, você se sente capaz e confiante. Quando a mesma pessoa está quieta ou distante, aquela confiança desmorona rapidamente. Quando uma relação está bem, você consegue funcionar, criar, estar presente. Quando há qualquer sinal de que a relação pode não estar bem, tudo fica difícil. A cabeça vai para aquele lugar de preocupação e a presença no momento atual se perde. Isso é regulação emocional externa. A sua estabilidade interna está terceirizada para o comportamento dos outros. E o problema com esse modelo é simples. Os outros são variáveis. Eles têm os próprios dias, as próprias preocupações, as próprias oscilações emocionais. A resposta demorou, não porque algo está errado na relação, mas porque a pessoa estava numa reunião, ou simplesmente não viu ainda, ou estava processando o próprio dia. Mas, para quem opera com regulação emocional externa, o silêncio não é simplesmente silêncio. É dado, é informação, é sinal de que algo mudou, e então começa o trabalho de interpretar, de tentar reparar, de buscar de volta aquela confirmação que estava lá antes. E aí aparece o comportamento que o título desse vídeo chama de implorar, que não precisa ser dramático nem visível para ser real. Implorar pode parecer mandar mais uma mensagem quando a anterior não foi respondida, tentando manter a conversa viva. Pode ser se explicar em excesso depois de qualquer discordância, garantindo que a pessoa não vai ficar brava. Pode ser ceder num conflito, não porque mudou de opinião, mas porque o desconforto de ter alguém insatisfeito com você é insuportável. Pode ser fazer algo que não quer fazer para não correr o risco de decepcionar. Pode ser diminuir sua própria opinião quando percebe que ela não está sendo bem recebida. Pode ser trabalhar muito mais do que o combinado esperando que o esforço seja reconhecido e ficar ressentido quando não é. Todos esses comportamentos têm em comum uma coisa: a tentativa de garantir que a outra pessoa fique satisfeita, porque a satisfação dela é o que regula a sua paz interna. Não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência emocional que aprendeu a operar fora de você. E aqui está onde fica interessante do ponto de vista da neurociência. Esses comportamentos não funcionam. Não funcionam porque o que você está tentando resolver externamente é um problema interno. Você está tentando preencher um senso de suficiência que precisa ser construído por dentro, com aprovação vinda de fora. E isso é como tentar encher um copo que não tem fundo com água que vem de fora. Por mais que entre, nunca fica cheio, porque a saída continua lá. A aprovação chega, você se sente bem por um tempo, e então o estado de monitoramento volta, buscando a próxima confirmação. É um ciclo que não tem fim porque a causa não está onde você está procurando a solução. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite nos comentários. Me conta uma situação em que você percebe que está buscando aprovação de uma forma que te custa algo, seja tempo, energia ou paz interna. Pode ser no trabalho, numa amizade, numa relação amorosa, com família. Me conta aqui embaixo, porque você não está sozinho, sozinha nesse padrão. E nomear é o primeiro passo para entender. Eu leio cada comentário. Agora vamos falar sobre o que está no outro lado disso. Porque se a regulação emocional externa é o problema, a construção de base interna é o caminho.
Base interna é essa capacidade de se sentir suficiente, independentemente do retorno externo. Não é indiferença, não é fechar o coração, não é não precisar de ninguém. É ter um senso de valor que não oscila completamente conforme o comportamento dos outros. É conseguir estar com o silêncio de alguém sem interpretar como rejeição automática. É conseguir discordar sem sentir que está arriscando-se a relação inteira. É conseguir não fazer o que não quer sem ser destruída pela culpa. É conseguir apresentar uma ideia sem ter calibrado ela previamente para garantir aprovação. É conseguir existir sem precisar que todos ao redor confirmem que você tem o direito de ocupar o espaço que ocupa. E aqui está o que os estudos sobre autocompaixão e desenvolvimento emocional mostram de forma muito consistente. Essa base interna não é um traço de personalidade que você tem ou não tem. Ela é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Como uma musculatura que foi pouco usada porque o ambiente não criou condições para ela se desenvolver, mas que pode ser construída com trabalho intencional e consistente. A primeira camada dessa construção é entender a origem. Quando você entende que esse padrão foi uma resposta inteligente a um ambiente específico e não uma falha de caráter, a relação com ele muda. Você para de se atacar por ser assim e começa a ter curiosidade sobre por que é assim. E curiosidade abre espaço para mudança de uma forma que a autocrítica nunca abre. A segunda camada é aprender a se autorregular. Quando aparece aquela ansiedade de fundo, aquele impulso de mandar a mensagem, de se explicar mais uma vez, de ceder para acabar com o desconforto. Em vez de agir imediatamente no impulso, a prática é pausar, reconhecer o que está acontecendo internamente. Estou sentindo ansiedade, estou sentindo medo de perder a aprovação. E então perguntar, o que eu realmente preciso agora e esse comportamento que estou prestes a ter vai me dar isso? Na maioria das vezes, a resposta é não, e esse não abre a possibilidade de uma escolha diferente. A terceira camada é construir evidências de confiança em si mesmo, em si mesma. Uma das razões pelas quais a base interna é frágil é que há poucas evidências internas de que você pode confiar em si mesmo, em si mesma, porque durante muito tempo as decisões foram tomadas baseadas no que seria aprovado externamente, não no que você genuinamente queria ou precisava. E então o músculo de confiar na própria percepção ficou pouco exercitado. Construir evidências significa honrar o que você percebe, o que você sente, o que você precisa. Começa pequeno, uma preferência expressa numa conversa simples, uma necessidade comunicada sem se desculpar por ela, uma opinião mantida quando foi questionada com gentileza. Cada vez que você age de acordo com o que percebe internamente, em vez de ajustar para o que é mais seguro externamente, você constrói um dado novo. Um dado que diz, posso confiar no que sinto. A quarta camada é trabalhar as crenças que estão por baixo, porque por baixo do padrão de buscar aprovação existe quase sempre uma crença específica. Uma crença que diz, eu só tenho valor quando sou útil, quando agrado, quando satisfaço. Ou, se decepcionar as pessoas, elas vão embora. Ou, para ser amado, amada preciso ser de determinada forma. Ou, minhas necessidades são um fardo para as pessoas. Essas crenças foram aprendidas, geralmente muito cedo, a partir de experiências que as confirmaram de forma consistente, e elas operam silenciosamente, moldando as escolhas e as interpretações muito antes de qualquer análise consciente. Trabalhar essas crenças não é simplesmente substituí-las por afirmações positivas. É ir à experiência que as formou, entendê-la com os recursos que você tem hoje e começar a questionar se ela ainda é verdade no contexto atual. A quinta camada é mudar a relação com o desconforto relacional, porque muito do que mantém o padrão de buscar aprovação é a intolerância ao desconforto que vem quando alguém está insatisfeito com você. Esse desconforto foi aprendido como algo perigoso, como sinal de que algo está muito errado.
de que você está em risco de perder algo importante. E então você faz tudo para evitá-lo. Cede, se explica, ajusta, acolhe, resolve. Mas o desconforto relacional não é sinal de perigo, é parte normal das relações entre pessoas que são diferentes, que têm necessidades diferentes, que às vezes querem coisas diferentes. Quando você aprende a suportar o desconforto de alguém estar temporariamente insatisfeito com você, sem agir imediatamente para desfazer esse desconforto, algo poderoso acontece. Você descobre que a relação não acabou, que a pessoa ainda está lá, que o desconforto passou. E com cada vez que isso acontece, o sistema nervoso atualiza sua avaliação de risco. Começa a aprender que o desconforto não é catástrofe. E com isso, o impulso de agir imediatamente para evitá-lo vai ficando menor. Não desaparece completamente, mas perde força suficiente para que você possa fazer escolhas diferentes. Vamos falar agora sobre algo que está diretamente relacionado a tudo isso. O que acontece nas relações quando você começa a mudar esse padrão. Porque essa parte também precisa ser dita, para que você esteja preparado, preparada. Quando você para de buscar aprovação de forma constante, quando você começa a dizer o que precisa sem se desculpar por isso, quando você começa a manter posições sem desmoronar diante da primeira resistência, algo muda na dinâmica das suas relações. Algumas pessoas ficam confusas. Estavam habituadas a uma versão de você que sempre cedia, sempre estava disponível, sempre ajustava. E quando essa versão começa a mudar, elas precisam de tempo para se ajustar. E algumas resistem, tentam de várias formas trazer você de volta ao padrão antigo. E outras, as que estavam na relação por você de verdade, não pela sua disponibilidade ou pela sua concordância constante, essas se aproximam, porque agora existe uma versão mais inteira de você para se aproximar. As relações que ficam se tornam mais honestas, porque agora existe comunicação real, onde dois lados expressam o que precisam, onde os limites são claros, onde a presença é escolhida em vez de obrigatória. E talvez o mais importante de tudo, você começa a se respeitar de uma forma que muda como os outros te tratam. Não porque você passou a ser mais duro, mais frio, mas porque quando você tem clareza sobre o que aceita e o que não aceita, sobre o que é seu e o que não é, sobre onde você está disposto a ceder e onde não está, as pessoas ao redor sentem isso e respondem de forma diferente. Existe uma frase simples que traduz muito do que estamos falando aqui. Ninguém trata você melhor do que você se trata. E isso não é sobre punir quem te trata mal. É sobre o nível que você estabelece para si mesmo, a forma como você se refere a si mesmo internamente, o cuidado que você se oferece. Quando esse nível sobe, as relações que estão abaixo dele começam a ficar desconfortáveis de uma forma que não eram antes, e você começa a fazer escolhas diferentes sobre onde investe sua energia. Antes de encerrar, eu quero deixar uma coisa muito clara sobre o que não estamos falando. Não estamos falando de se tornar uma pessoa que não precisa de ninguém. Precisar de conexão é humano, é saudável, é parte do que nos faz prosperar como seres sociais. Os estudos em psicologia positiva são muito claros sobre isso. Conexão de qualidade é um dos preditores mais consistentes de bem-estar ao longo da vida. O que estamos falando é sobre a diferença entre querer e precisar, entre escolher estar com alguém porque essa pessoa te nutre e te acrescenta, e estar com alguém porque você não consegue suportar a ausência da aprovação dela. A diferença entre pedir o que você precisa com clareza e implorar por migalhas de atenção. Entre a generosidade que vem de um lugar cheio e o cuidado compulsivo que vem de um lugar de déficit. Querer é leve. Precisar, da forma que estamos descrevendo, é pesado. E o caminho de um para o outro passa pelo desenvolvimento de uma base interna sólida, pela construção de uma relação com você mesmo, com você mesma, que não depende completamente do retorno externo para se manter. Esse trabalho leva tempo. Tem dias mais claros e dias mais pesados. Tem momentos onde o padrão antigo volta com força,
onde o impulso de buscar aprovação grita mais alto, e momentos onde você percebe que fez algo diferente, onde manteve o que precisava manter, onde não cedeu quando não deveria. E nesses momentos de diferença, por menores que sejam, a base está sendo construída. Devagar, mas de forma que fica. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, eu quero te convidar para algo. O método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai na raiz dessas questões, que te ajuda a entender de onde vêm os padrões, a trabalhar as crenças que os sustentam e a construir uma relação mais sólida consigo mesmo, consigo mesma. O link está na descrição desse vídeo. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, se inscreve no canal. Aqui toda semana tem conteúdo que vai na direção do que você está buscando, baseado em estudos reais trazido de forma humana e acolhedora. Não é motivação passageira, é desenvolvimento que fica. Ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.